Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Onde já de cara, família, eu vou colocar aqui na tela para vocês a foto deste senhor aqui ao lado do Cássio, que publicou nas suas redes sociais, mostrou bem contente, por ter conhecido o Cássio. Mas, Renato, quem é este senhor? Ele é simplesmente, além do empresário do atacante Gabriel Veron, o empresário também do volante Matheus Henrique, jogador de 26 anos de idade que pertence ao Sassuolo da Itália e que tem muito o interesse do Cruzeiro na sua contratação. A gente vai falar mais sobre isso e muito mais no conteúdo de hoje, só que antes, família, eu tenho que pedir a cada cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção. Este senhor aqui esteve nesta sexta-feira na Toca da Raposa. E aí, o Alexandre Matos, que não é besta nem nada, aproveitou a visita dele para falar sobre o Matheus Henrique, para se aproximar cada vez mais de uma possível negociação do Matheus Henrique. O que está pegando neste momento? Primeiro, o Cruzeiro até agora foi o único clube disposto a pagar pela transferência. Os outros clubes estão interessados em ter o atleta por empréstimo. E o diferencial do Cruzeiro é que está interessado em pagar pela transferência do jogador. Ou seja, isso aí é muito importante em uma possível negociação. A Renato deve avançar nos próximos dias? Pode avançar, mas lá no Sassuolo da Itália, neste momento, está sem diretor de futebol. E eles estão esperando a contratação, a chegada de um novo diretor de futebol para decidir, como é que vai ficar essa situação, como é que eles vão negociar o Matheus Henrique, que foi titular na última temporada pela equipe italiana. O Cruzeiro segue no páreo, é uma negociação difícil, mas a partir do momento que o Cruzeiro está disposto a arcar pela contratação do atleta, aí sim as coisas podem mudar. A equipe italiana deve pedir na casa de 5, 6 milhões de euros pela transferência do atleta. E o Cruzeiro deve diminuir o máximo possível este valor e parcelar para tentar a contratação do volante de 26 anos de idade. Pessoal, família, o jornalista Samuel Venâncio trouxe em primeira mão a informação de que o Mina vai mandar o seu empresário ao Brasil para ouvir ofertas dos clubes brasileiros. Temos muitas equipes interessadas na contratação do jogador. O próprio Samuel Venâncio falou, olha, se o Mina decidir optar por voltar ao país, o clube favorito vai ser o Cruzeiro. E por quê? Por causa do Alexandre Matos. Contratou ele para o Palmeiras, vendeu ele para o Barcelona, tem um excelente relacionamento com o jogador. Para quem não sabe, quando o Matos contratou ele para o Palmeiras, fez uma grande promessa de assim, se aparecer uma grande proposta da Europa, eu não vou te segurar. E aí o Mina tinha proposta da Europa antes de chegar no Palmeiras. Ele convence o colombiano a vir ao Palmeiras, jogou muito bem, ficou pouco tempo no Palmeiras e apareceu a grande proposta do Barcelona e o Alexandre Matos cumpriu a sua palavra. Por isso, o relacionamento dele com o Matos é o melhor possível. Não tem como o relacionamento deles serem melhor. E aí, a grande questão é, ele vai ou não voltar ao país? Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola, que atualizou a lista das equipes interessadas na sua contratação. E qual é a ideia do empresário? É vir ao Brasil e depois voltar para a Europa para entender também o que as equipes de lá têm a oferecer para o zagueiro Mina. Leilão por IR Mina. Na próxima semana, o empresário Simone Rondonini vem ao Brasil. O Rondonini é um empresário do Mina. E nesse momento ele não pode vir ao Brasil porque ele está nesse sábado em Londres acompanhando a final da Champions. Inclusive ele é representante do Federico Valverde, um dos jogadores do Real Madrid. Está programada para a próxima semana o desembarque do Rondonini por aqui. Ele quer se reunir com clubes brasileiros interessados. E a lista só vai aumentando. O Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Botafogo eram inicialmente os primeiros a abrir negociações. Dá até para dizer que o Galo desistiu do acordo depois da contratação do Júnior Alonso. Agora entrou também o Internacional. O Eduardo Cudê pediu a contratação do IR Mina, atleta de 29 anos de idade. Contrato no Cagliari se encerra em 30 de junho e o Mina já se despediu do clube italiano, não fica por lá.
Apesar da vinda do empresário, não é possível cravar que o Mina vai jogar por aqui. Isso porque a prioridade do zagueiro colombiano, que foi convocado para a seleção, que disputará a Copa América, é permanecer no futebol europeu. Mas vai depender do nível de proposta que ele tiver por lá, do projeto, na comparação com as ofertas dos clubes brasileiros. Então o Rondonini vem para cá para entender as condições, para mapear as alternativas. Depois volta para a Europa, para tentar ver o que ele consegue no futebol europeu. A partir daí vai ser tomada a decisão, não é a primeira vez. Outro jogador que o Cruzeiro tem interesse neste mercado é o atacante Michael, do Al Hilal da Arábia Saudita. Jogador que pode ficar até mesmo no futebol árabe por questão salarial. Só para você ter ideia, o Michael recebe 2,5 milhões mensais na Arábia Saudita. Se ele voltar ao Brasil, meu amigo, é questão de diminuir pelo menos R$1 milhão. Acho que ali na casa dos 1,5 milhão deve aparecer um Flamengo interessado, um Palmeiras interessado e até mesmo o Cruzeiro, que está com a bala na agulha para investir em uma grande contratação. Eu vou estar colocando na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola, que trouxe detalhes de uma possível volta do Michael para o Brasil e confirmou que o Cruzeiro segue interessado na contratação deste jogador. Quero começar falando sobre a sexta-feira super importante para Michael, atacante de 28 anos de idade, que é alvo de Flamengo e Cruzeiro. O Michael entra em campo como titular na partida de logo mais final da Copa do Rei entre Al Hilal e Al Nassr. E o Michael precisa fazer um grande jogo para ter a oportunidade de continuar no clube saudita, que é o maior de todos, aquele com maior capacidade financeira. Importante lembrar que o contrato dele, ao contrário do que muita gente divulgava, não se encerra em julho do ano que vem, e sim em janeiro, no final do mês de janeiro, ou seja, a partir de agosto ele pode assinar um pré-contrato. A ideia do Michael era ficar por lá, ele tem um salário astronômico, teve 3 aumentos salariais nos últimos anos graças à sua performance. Mas o Michael corre o risco de não ficar, porque a ideia do Al Hilal e de outros clubes grandes da Arábia Saudita é contratar enormes estrelas para divulgar o campeonato. Nomes como Casemiro do Manchester United e Ederson do Manchester City são alguns dos alvos da liga. E pode acabar sobrando para o Michael, e é nesse contexto que ele poderia vir ao Brasil para jogar no Flamengo ou no Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro e a pessoa estava contando que o Michael teve 3 aumentos de salário nos últimos tempos, graças à sua performance. E hoje ele ganha acima de 2,5 milhões por mês. Então, para que o Michael volte ao Brasil, ele vai precisar se adequar a uma realidade financeira completamente diferente. Só para completar sobre o Micha, temporada de 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Ele foi titular em 46 dos 51 jogos ao longo do ano. Prestem atenção, família. Foi divulgado a equipe que tem interesse na contratação do volante Felipe Machado. A informação ela foi divulgada pelo jornalista Luiz Henrique Campos, do portal No Ataque. Um baita de um jornalista, se ele falou, eu acredito nas suas informações. E prestem atenção, o Machado deve mesmo deixar o Cruzeiro na abertura da janela de transferências. No dia 10 de julho, o volante de 28 anos de idade negocia com Antalyaspor da Turquia, que agora, para quem não sabe, é comandado pelo Alex, que acabou de assumir a equipe turca por lá, foi recebido com muito carinho pelos turcos. E olha só, o interesse do futebol europeu é visto com bons olhos pelo jogador. Um ponto que pesa a favor para as tratativas tenham um desfecho positivo é que a relação do empresário do Machado com a nossa diretoria é nota 10. Ele sempre conversou muito bem com o Cruzeiro. E o Cruzeiro vai lembrar disso em uma possível saída do jogador. Agora, eu quero saber do Pix. E o Pix? Nada ainda? Porque a gente tem um jogador que o clube da Europa quer. É um cara que já tem uma idade mais avançada, não é uma promessa. Provavelmente não vai trazer um retorno financeiro grande para o Cruzeiro no futuro. Então a gente precisa cobrar pela transferência. Falar, e aí, beleza, a gente libera o Machado, mas e o Pix? Quanto é que vai pingar na minha conta? R$1 milhãozinho, 2 milhões, 3 milhões? O Cruzeiro tem que cobrar pelos seus jogadores. Parar com aquela mania que tinha aqui de simplesmente a gente não tá utilizando, vamos liberar de graça para apenas se livrar de pagar os salários. Ainda mais no caso do Machado, que é um jogador super barato. Tem que cobrar sim um piquezinho pela transferência do atleta. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.
Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!